isto era tão fraco, tão carente de trabalho, carente, digamos, para os pobres em tudo, ao ponto de a grande maioria da juventude e homens novos casados, eu fui um deles, deixar ficar Portugal e emigrar. Era uma coisa muito dura mesmo, muito dura. Era muito trabalho, fome, muita fome, que era um tempo de fome. Não havia mesmo liberdade nenhuma, mesmo os agricultores não tinham liberdade nenhuma, até fabricavam o pão e não podiam até ficar com o pão que queriam para seu consumo. Aqui onde eu vivo e onde os outros viveram até o 25 de Abril, praticamente conhecíamos o Porto quando íamos à inspeção. Não havia um entusiasmo que há hoje para a juventude assumir responsabilidades no futuro. Era uma vida, como disse, muito fechada. Aquilo que é para mim mais relevante seria a falta de liberdade de expressão, liberdade de comunicação, fundamentalmente, e portanto foi um período muito conturbado. De forma que aquela parte final do antes de 25 de Abril, penso que já estava a tornar diferente da década anterior. Já era, digamos que, demonstrativo a evolução das condições de vida dos portugueses. Quando se deu o 25 de Abril, eu estava na Alemanha. Soube-o às 3 horas da manhã. O meu mestre, que estava lá na tecelagem, veio-me dizer exatamente como a Revolução em Portugal. O 25 de Abril eu trabalhava na Baiona, andava no terceiro turno e houve aquela coisa, ai meu Deus, e nós cá fora todos, o que é que se passou? Foi a Revolução em Lisboa, o 25 foi um golpe de Estado. Uma peça de madrugada para ir para um estado de mato e na rádio a gente só ouvia cantar o hino nacional, e depois até que começou a estranhar logo que havia ali qualquer coisa que não era o costume, não era o costume. Pronto, as pessoas foram apanhadas assim de surpresa e acho que naquela altura as pessoas quase que entenderam assim, isto é lá em Lisboa, é no Porto e tal, aqui praticamente não chega a nada, porque isto são meios, realmente foi assim. Ouvimos as informações deles, o que é que esperaríamos do país e depois seguiu-se uma fase de revolução muito complicada, onde se discutia poder, onde dentro das próprias Forças Armadas começou a haver dissidências. E portanto esse dia foi um dia muito importante, um dia vivido de manhã até às tantas da noite, circulando entre a Praça da República, a Avenida dos Aliados, ouvindo noticiários, tentando descobrir o que é que se estava a passar. Coincidência curiosa é que nesse dia 25 de Abril estava no Liceu do Santo Tirso a fazer o exame de filosofia, porque andava a terminar o 7º ano. Quer dizer, com isto eu não me apercebi, à semelhança de muitos portugueses, daquilo que foi aquele rebuliço nessa noite. Temos a certeza de uma coisa, o país ganhou muito. Comecei a verificar que com os anos, que era outra vida, e hoje é outra vida do que era antes de eu ter emigrado. Cada um fala aquilo que quer, não temos problema uns com os outros, não é? E tudo pode falar, ou bem ou mal, à sua maneira. E eu, para mim, o 25 de Abril é a coisa melhor que havia ter aparecido a Portugal. E esta revolução para mim, foi a melhor coisa que podia ter aparecido, a nosso amigo. Antes, que até que nem havia reforma para os agricultores, e depois começou a haver a reforma para os agricultores, e portanto, depois já começou a ser tudo mais livre, a dar tudo mais à vontade. No sentido de haver uma liberdade de expressão, das pessoas poderem expressar,
as pessoas começaram a aprender bastante mais em relação àquilo que era o país, porque até aí pouco sabiam. A notícia começou a aparecer muito mais, a divulgação na comunicação social também começou a aparecer diariamente, coisa que até aí pouco existia. O país desenvolveu-se efetivamente muito, endividou-se muito, gastou muito, recebemos muitas ajudas que nem sempre foram bem utilizadas, mas isso é próprio de toda uma transformação de um país que tinha vivido tantos anos num regime diferente. Portanto, hoje é efetivamente um outro país, não tem nenhuma comparação com os tempos que eu vivi até 74. Foi das grandes conquistas da juventude, e eu que experimentei, era acabar com a guerra colonial. Que a guerra colonial interrompeu muitos projetos de vida aos jovens da minha geração. Após 25 de Abril, Portugal ganha tudo. Ganha a liberdade. E com a liberdade ganhamos o poder comunicar, o poder expressar as nossas opiniões, ganhamos em termos sociais com o início de todo um processo, se bem que conturbado, mas que levou, digamos, ao fim dos presos políticos.